Olá, nós somos o Grupo 1, que irá apresentar o Parque Terra Encantada. Sua história, quais erros cometeram, o que poderiam ter feito diferente. E como um parque tão encantador e que prometia muito para a indústria do entretenimento, faliu. O grupo é composto por 7 integrantes, sendo eles Emily, Iana, Letícia, Marcel, Natália, Rayane e Stephanie. Na tela estão os seus nomes e seus respectivos RAs. Nos anos 90, o Brasil passava por um período de hiperinflação, o que levou à criação do Plano Real. Isso atraiu investimentos estrangeiros, incluindo na indústria de lazer, com o surgimento de parques aquáticos e temáticos. Empresas e grupos começaram a investir nesses novos empreendimentos, incluindo o Terra Encantada. As obras do Terra Encantada foram iniciadas em 1996 e duraram cerca de 1 ano e meio para serem concluídas. O parque foi construído com um conceito baseado nas origens brasileiras, com personagens próprios que representavam animais em extinção da fauna brasileira. Sua arquitetura combinava estilos barroco, colonial, neoclássico e art deco. Em 15 de janeiro de 1998, o Brasil testemunhou a inauguração de um dos empreendimentos mais ambiciosos da indústria do entretenimento, o Terra Encantada. Localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, esse parque temático foi concebido com a intenção de rivalizar com os renomados parques de Orlando, nos Estados Unidos. Com um investimento de 200 milhões de dólares, o Terra Encantada esperava atrair 3,5 milhões de visitantes por ano, oferecendo atrações baseadas nas origens brasileiras e uma variedade de entretenimento como shows noturnos e restaurantes. No entanto, desde o início, o Terra Encantada enfrentou uma série de desafios financeiros. Durante a construção, houve dificuldades devido aos custos elevados das atrações importadas e à flutuação do dólar, o que levou o parque a buscar empréstimos e vender terrenos para continuar as obras. Mesmo com a inauguração prevista para outubro de 1997, os problemas persistiram, incluindo atrasos na construção e dificuldades na divulgação. Sua inauguração apenas ocorreu com metade das atrações prometidas funcionando, o que gerou uma grande frustração entre os visitantes. E problemas como a não conclusão de algumas das principais atrações, como o Castelo das Águas e a Montanha-Russa no Escuro, contribuíram para uma percepção muito negativa do parque. Além disso, eventos desagradáveis como acidentes e brigas mancharam a imagem da Terra Encantada. Apesar dos esforços para atrair o público e superar os problemas financeiros, o Terra Encantada enfrentou dificuldades continuadas. O fechamento definitivo do parque ocorreu em 2010, após um acidente fatal e irregularidades encontradas nos brinquedos pela Defesa Civil Municipal. Apesar dos desafios e do fracasso em alcançar o sucesso esperado, o Terra Encantada deixou um legado na memória daqueles que o visitaram. Suas atrações, como a montanha-russa Monte Macaia e o elevador Cabo Rum, são lembradas como marcos da época em que o parque proporcionou diversões para muitas pessoas. A história do Terra Encantada também é um reflexo das complexidades e desafios enfrentados pela indústria de entretenimento. Apesar de sua ambição e investimentos significativos, o parque não conseguiu alcançar a estabilidade financeira necessária para manter suas operações a longo prazo. Isso destaca a importância de uma gestão financeira sólida e de um planejamento meticuloso em projetos desse tipo. O Business Model Canva é uma ferramenta essencial para os empreendedores e para empresas de qualquer tipo de porte. Ele fornece uma abordagem visual e estruturada para o planejamento estratégico. Ele vai ficar responsável por simplificar toda a complexidade do desenvolvimento dos modelos de negócios, permitindo assim uma análise abrangente e uma visão mais clara das principais áreas de um empreendimento. O Canvas é altamente flexível e pode ser adaptado para uma variedade de setores e tipos de negócios. Os empreendedores podem assim entender melhor como seu modelo de negócio funciona e identificar as áreas de oportunidade. Nele, encontramos 9 blocos diferentes. O primeiro seria o segmento de clientes, que vai ficar responsável por identificar os diferentes grupos de clientes que a empresa visa atender. Temos a proposta de valor, que vai definir os produtos e os serviços oferecidos pela empresa. Temos também os canais de distribuição,
que vai determinar os canais pelos quais a empresa alcançará e entregará sua proposta de valor aos clientes de uma forma mais eficaz. Temos também a parte de relacionamento com os clientes, que vai estabelecer os tipos de interações e as estratégias de engajamento que a empresa vai adotar para atrair esses clientes e manter e fidelizar eles. Temos a parte de fontes de receita, que vai identificar as principais fontes de receita do negócio e os modelos de precificação associados aos produtos e também aos serviços. Temos os recursos principais, que vai enumerar os recursos essenciais necessários para operar o negócio e fornecer valor aos clientes de uma forma mais eficiente. Temos a atividade-chave, que vai basicamente descrever as atividades críticas que a empresa deve realizar para executar sua proposta de valor e alcançar os seus objetivos. Temos as parcerias chaves, que vão identificar as colaborações estratégicas com as outras empresas ou entidades que vão fortalecer a oferta de valor e impulsionar o crescimento da empresa. E por último, temos a estrutura de custos, que vai analisar os custos associados às operações de negócios, que vão basicamente incluir as despesas fixas, as variáveis, para tentar garantir uma sustentabilidade financeira. Assim, seguindo o modelo Canva do Parque Terra Encantada, serão apresentadas as estratégias feitas para cada bloco. A proposta de valor da Terra Encantada deveria proporcionar uma experiência de diversão e entretenimento única para todas as idades, mergulhando os visitantes em um mundo de magia e imersão na rica história brasileira, desde a terra africana até a europeia. No entanto, os investidores e criadores da Terra Encantada falharam ao não priorizar as necessidades do cliente e focar exclusivamente no produto. Essas abordagens míopes, como destacada por Levitt em seu artigo, resultou em promessas não cumpridas, como a entrega de apenas metade dos brinquedos prometidos e adiamento repentino da inauguração. Uma estratégia mais assertiva desde o início, baseada na análise de mercado e na adaptação às mudanças, como o aumento do dólar, poderiam ter resultado em uma oferta mais enxuta, porém de alta qualidade. Por exemplo, o destaque poderia ter sido dado ao Show das Águas, um espetáculo pirotécnico com lasers e jatos de água, com uma experiência mágica e memorável para encerrar cada dia no parque. Investir em acabamentos superiores, como completar o castelo incompleto e outros detalhes de imersão, teriam elevado a experiência do cliente e aumentado a satisfação geral. A Terra Encantada, ao inaugurar, direcionou seu foco para atender principalmente crianças, adolescentes e famílias de maior poder aquisitivo. No entanto, ao longo do tempo, percebeu-se a necessidade de expandir o segmento de clientes, para incluir também jovens interessados em eventos e shows. Desde o início, o parque enfrentou desafios como comparações frequentes e desfavoráveis com parques renomados, como a Disney. Os clientes, especialmente aqueles familiarizados com padrões internacionais, destacaram falhas na entrega de brinquedos e na qualidade das atrações, já que tinham esse parâmetro de comparação. Com o passar do tempo, a administração enfrentou dificuldades em lidar com questões como brigas e vandalismo, especialmente quando o público-alvo começou a se diversificar para incluir uma faixa etária mais ampla. Era necessário, para melhorar sua imagem e atrair uma base de clientes mais sólidas, priorizar a qualidade dos serviços oferecidos, investir em manutenção e inovação nas atrações, além de aprimorar a gestão do relacionamento com o cliente. Também é crucial considerar a acessibilidade do parque, tornando-o mais atrativo e acessível para um público mais diversificado em termos de faixa etária e principalmente no poder aquisitivo, variando no valor do ingresso, por exemplo. Determinar os canais pelos quais a empresa alcançará e entregará sua proposta de valor aos clientes de forma eficaz é muito importante. No início, a Terra Encantada concentrou seus esforços de divulgação principalmente em veículos tradicionais, como propaganda de TV e jornais, por a internet não ser tão presente na vida das pessoas naquela época. A estratégia de criar expectativa e entusiasmo no público para experimentar a magia e a diversão do parque foi bem executada. No entanto, como mencionado anteriormente, essa expectativa foi decepcionada quando os brinquedos exibidos nas propagandas não correspondiam à realidade do parque, gerando críticas negativas na imprensa e manchando a imagem do parque como a grande decepção.
Após esse período inicial, houve uma redução na frequência da publicidade, o que resultou em uma diminuição do interesse do público e da visibilidade do parque. Para contornar essa situação, a Terra Encantada poderia ter explorado outras estratégias de publicidade, como parcerias com escolas para passeios escolares, oferecendo descontos para atrair um maior número de visitantes e entre outros métodos. Como, por exemplo, poderiam estabelecer parcerias com agências de viagens para criar pacotes turísticos que incluiria o parque como parte de uma experiência mais ampla na cidade, combinando visitas a pontos turísticos, hotéis e outros atrativos locais. Essa iniciativa ajudaria a aumentar a visibilidade do parque e atrair diferentes segmentos de público. Porém, não foi o que aconteceu. Para fortalecer o relacionamento com os clientes, a Terra Encantada deveria ter focado em proporcionar a experiência que prometeu inicialmente, que era magia, diversão e momentos felizes em família, em um ambiente com identidade visual única, que celebra diferentes culturas brasileiras. Isso inclui explorar o parque gigante, oferecer uma variedade de restaurantes e proporcionar uma verdadeira imersão na experiência brasileira, com arquiteturas como neoclássicas, barroca e colonial, que com o tempo foram perdendo essa arquitetura por conta de reformas. Era essencial implementar estratégias de engajamento para atrair, manter e fidelizar os clientes. Uma abordagem eficaz seria oferecer descontos na compra de ingressos para clientes recorrentes ou pacotes familiares que incluam benefícios como refeições. Para criar memórias duradouras, o parque poderia oferecer serviços de fotografia, incentivando os visitantes a adquirirem fotos que capturam seus momentos especiais no parque. Essas fotos poderiam ser exibidas em murais dentro do próprio parque, criando uma conexão emocional com o cliente e proporcionando uma lembrança tangível de sua visita ao parque. Essas iniciativas não apenas fortaleceriam o relacionamento com o cliente, mas também aumentariam a fidelidade e a satisfação do público. A atividade-chave descreve as atividades críticas que a empresa deve realizar para executar sua proposta de valor e alcançar seus objetivos. Para garantir o sucesso da Terra Encantada, essas atividades seriam: manutenção dos brinquedos, que seria garantir todos os brinquedos que estejam em perfeitas condições de funcionamento, realizando inspeções regulares, reparos e substituições conforme necessário para garantir a segurança dos visitantes. Manutenção nas estruturas do parque. Isso inclui a manutenção das ruas, pinturas, reformas estruturais e qualquer outra infraestrutura dentro do parque, para garantir um ambiente seguro e agradável para os visitantes. Pagamento de funcionários e prestadores de serviços. É crucial garantir o pagamento regular do funcionário que prestam serviços essenciais para o funcionamento do parque, como a equipe de bilheteria, segurança, equipe de limpeza e artistas que se vestem como personagens animados. E também uma boa organização e administração. Uma administração eficaz é fundamental para coordenar todas as operações do parque, desde o planejamento de eventos até a gestão de recursos financeiros, e a supervisão do cumprimento de regulamentos de segurança e qualidade. No entanto, ao longo do tempo, a Terra Encantada cometeu uma série de erros que comprometeram sua operação e oferta de valor aos clientes. Estes incluem negligências na manutenção das atrações e equipamentos, falhas na segurança que resultam em acidentes graves e falta de investimento no treinamento da equipe e na melhoria nas instalações, e uma gestão desorganizada que levou a problemas operacionais e insatisfação dos clientes. Estes erros contribuíram para a perda de credibilidade do parque e, infelizmente, para o seu fechamento. As parcerias-chave são para identificar as colaborações estratégicas com outras empresas ou entidades que fortalecerão a oferta de valor, e isso irá impulsionar o crescimento. As parcerias iniciais da Terra Encantada desempenharam um papel fundamental ao investir inicialmente no parque, fornecendo recursos financeiros significativos para sua criação e operação. Entre elas estão Coca-Cola, Garoto, Kaiser, Bank of America, Bradesco, Heineken, Smart Club do Brasil e Que Bom.
Além disso, para fornecer serviços e produtos aos visitantes do parque, a Terra Encantada oferecia espaço para várias lanchonetes, restaurantes, lojas e quiosques, proporcionando oportunidades para parcerias com marcas reconhecidas, como o McDonald's. Após os anos da inauguração da Terra Encantada, para atrair novamente o público e proporcionar uma experiência renovada, a Terra Encantada fez uma parceria com outro parque, Play City, para introduzir temporadas com brinquedos novos, oferecendo aos visitantes uma experiência atualizada. Durante os anos foram feitas outras parcerias para aumentar o fluxo de visitantes, como uma construção de uma igreja dentro do parque e também o fluxo de estudantes de uma faculdade. No entanto, devido à perda de credibilidade no parque e ao não cumprimento dos objetivos iniciais, houve uma diminuição no interesse das marcas em se associarem à Terra Encantada. Valorizar e priorizar essas parcerias desde o início poderia ter evitado esse declínio, fortalecendo a oferta de valor do parque e garantindo sua sustentabilidade a longo prazo. Recursos principais são para enumerar os recursos essenciais necessários para operar o negócio e fornecer valor aos clientes de maneira eficiente. Os recursos principais da Terra Encantada inicialmente eram segurança das pessoas no parque, atrações, equipe treinada e motivada, boas instalações e infraestrutura e também uma boa organização. Para a segurança das pessoas no parque, era necessária a implementação de medidas rigorosas de segurança para garantir a proteção dos visitantes durante sua estadia. Entre os procedimentos estão o de emergência, inspeções regulares de equipamentos e treinamento adequado para a equipe de segurança. O erro desse tópico, infelizmente, ocasionou em 2010 a morte de uma visitante em uma montanha-russa, resultando no fechamento do parque e abrindo uma investigação, foi descoberto várias irregularidades na segurança do parque. Para o seguinte tópico estão as atrações e equipamentos de qualidade, que é um investimento em atrações emocionantes e equipamentos de qualidade para proporcionar uma experiência divertida e memorável para os visitantes, incluindo manutenção regular e atualizações para garantir o funcionamento adequado e a segurança dos brinquedos. O problema desse tópico foi já na inauguração, quando foi prometido 30 atrações e apenas foram entregues 15. Além disso, quando já estava perto de falir, o parque não estava mais tendo o seu brilho como antigamente e muitos brinquedos já não estavam mais funcionando. Um outro recurso essencial seria uma equipe treinada e motivada, que fosse capacitada para oferecer um excelente atendimento aos clientes, garantindo uma experiência positiva para os visitantes do parque. Isso, de certa forma, foi mantido até o final, como as pessoas que estavam trabalhando vendendo os ingressos e as pessoas que estavam gerenciando os brinquedos. Porém, houveram algumas demissões, como as pessoas que estavam entretendo o público, fantasiados de animais, que era da própria temática do parque. E por último, as boas instalações de infraestrutura e uma boa organização. A manutenção de instalações limpas, confortáveis e bem conservadas, incluindo banheiros, áreas de descanso, áreas de alimentação e outros espaços dentro do parque para garantir o conforto e a convivência dos visitantes. Porém, com as estruturas não sendo reformadas e as pinturas não sendo renovadas, o parque foi perdendo a sua estética e o seu brilho. A Terra Encantada cometeu uma série de erros que comprometeram sua operação e oferta de valor aos clientes. Essas incluíam negligência na manutenção das atrações e equipamentos, falhas na segurança que resultaram em acidentes graves, falta de investimento na capacitação da equipe e na melhoria das instalações, e uma gestão desorganizada que levou a problemas operacionais e insatisfação dos clientes. Estes erros contribuíram para a perda de credibilidade do parque e, finalmente, para o seu fechamento. O bloco Fontes de Receita serve para identificar as principais fontes de negócio e os modelos de precificação associados ao produto ou serviço. As fontes de receita para a Terra Encantada incluíam venda de ingressos para entrada no parque. A principal fonte de receita era a venda de ingresso para acesso às atrações e atividades do parque. Os preços dos ingressos variaram com o tempo,
abordando diferentes estratégias, como valores de entrada no início, depois colocaram valores por brinquedo, mas perceberam que não deu muito certo, e por fim voltaram ao valor de entrada, e diminuindo cada vez mais. A outra fonte seria o aluguel de espaços para eventos. O parque oferecia a possibilidade de alugar espaços para a realização de eventos. O parque também poderia gerar receita por meio do aluguel de espaços comerciais para lojas, restaurantes, quiosques e outras instalações dentro do parque. Esses locatórios pagariam um aluguel regular para operar dentro do parque, gerando uma fonte adicional de renda. Um dos principais equívocos foi a falta de análise aprofundada no momento de investimento inicial e na projeção dos lucros. O planejamento previa uma média de 20 mil visitantes por dia, resultando em um faturamento mensal de 30 milhões, o que se mostrou irrealista para a época. Na inauguração, o parque recebeu cerca de 17 mil visitantes, mas depois registrou apenas entre 1.000 e 3.000 visitantes diários. Esse número evidencia uma falha de conhecimento e de avaliação do mercado, já que apenas a Disney conseguia alcançar valores tão altos como esse. Além de todas essas estratégias de fontes de receita, uma outra ideia poderia ser a implementação de ideias como alimento, bebidas e produtos relacionados ao próprio parque. Embora não tenha sido plenamente explorada a venda de alimentos, bebidas e produtos relacionados ao parque, poderia ter sido uma fonte significativa de receita. A estrutura de custos é feita para analisar os custos associados a operações do negócio, incluindo despesas fixas e variáveis. Para a Terra Encantada, uma estrutura de custos seria a manutenção e reparo de atrações, que são investimentos necessários para manter as atrações em perfeitas condições de funcionamento, incluindo reparos regulares, inspeções de segurança e atualizações conforme necessário, para garantir a experiência segura de todos. Outros custos seriam o salário e benefício dos funcionários, que são custos associados à folha de pagamento da equipe, incluindo salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento de funcionários. Para manter o parque na boca do povo, era necessário ter investimentos em estratégias de marketing e publicidade para promover o parque, atrair novos visitantes e reter clientes existentes. Isso incluía custos relacionados à criação de campanhas publicitárias, publicidade em mídias tradicionais e digitais, participação em eventos promocionais e outras iniciativas de marketing. A Terra Encantada usou muitas propagandas na TV e comerciais. Além desses custos principais, outras despesas fixas e variáveis também precisavam ser consideradas, como as contas de serviços públicos, seguros, impostos, custos operacionais diários e outros gastos administrativos. Quando a Terra Encantada enfrentava sérias dificuldades financeiras, chegou ao ponto em que não conseguia mais arcar com as contas de energia elétrica. Como solução improvisada, passaram a utilizar geradores de energia, resultando em uma disponibilidade limitada de energia para cada brinquedo, o que levava a tempos específicos de funcionamento para cada atração. Isso mostra que a Terra Encantada tinha muitas estruturas de custos, mas ela também tinha muitas fontes de receitas. Logo, não houve uma administração adequada para gerenciar essas duas questões, ocorrendo a falência do parque. Portanto, ao analisar minuciosamente cada aspecto do projeto, torna-se evidente que um desequilíbrio em qualquer detalhe afetava drasticamente o conjunto, resultando em uma progressiva deterioração. A Terra Encantada possuía um potencial significativo para se tornar um parque de grande sucesso. No entanto, a falta de um planejamento realista, a ausência de foco no cliente e a excessiva ênfase no produto foram fatores determinantes para o seu fracasso. Os problemas começaram desde a inauguração, com a frustração dos visitantes devido ao não cumprimento das expectativas. Isso inclui o adiamento da inauguração e a não entrega do prometido, como as 30 atrações, os shows aquáticos e as estruturas de brinquedos espetaculares. A má imagem formada pela imprensa exacerbou a situação, levando à perda de apoio das marcas parceiras e contribuindo para a crise no parque. A consequente queda no número de visitantes levou a estratégias desesperadas, como a redução do preço dos ingressos,
No entanto, essas medidas não foram suficientes para conter o aumento das dívidas e a diminuição dos meios de receita, resultando na incapacidade de manter as operações essenciais para funcionários e clientes. Se o parque tivesse adotado uma abordagem mais consciente no planejamento, evitando promessas irrealistas e focando em oferecer algumas atrações bem elaboradas, mantendo as estruturas em boas condições e buscando atender a uma ampla variedade de clientes, os resultados poderiam ter sido diferentes.